Olá, eu sou a Ellen, uma brasileira morando na Polônia, e hoje vamos dar continuidade ao passeio pelo Museu do Castelo de Malbork. Chegamos na seção militar, onde podemos encontrar armaduras, armas de proteção e ofensivas, inclui também elementos de arreios e equipamentos de montaria. Além disso, existem coleções de equipamentos de tiro, incluindo projéteis, frascos de pólvora, bolsas de munição, balas e moldes para fundição. Entre as armas medievais europeias, o Museu do Castelo apresenta uma coleção de espadas, capacetes e outros objetos dos séculos XIV e XV. Há ainda reconstruções dos séculos XIX e XX de armas dos cavaleiros teutônicos, incluindo réplicas de canhões e estandartes do século XV capturados por Jagiello, rei da Polônia, durante a guerra contra a Ordem Teutônica em 1409 a 1411. O armamento é um dos tipos de objetos mais antigos encontrados no castelo de Malbork. Na Idade Média, era produzido no local em uma ferraria, fundição de sinos e oficina de entalhes em madeira, enquanto era armazenado em diversos arsenais. A formação da coleção militar começou no início do século XIX, com a restauração romântica do castelo e as primeiras doações de armas antigas. Seu desenvolvimento ocorreu no final do século XIX, durante uma restauração científica, quando se decidiu reunir armas no castelo, para fins decorativos. Em 1892, foi adquirida a coleção de quase 1.500 peças de armas de Theodor Bleu, um renomado colecionador de antiguidades, especialmente de armamentos. Até o início da Segunda Guerra Mundial, havia quase 2.000 armas nas muralhas do castelo, datadas da antiguidade até a primeira metade do século XX. A destruição de 1945 levou à dispersão dessa coleção. Mas com a fundação do Museu do Castelo de Malbork em 1961, sua reconstrução teve início. Hoje, o acervo conta com quase 1.000 objetos da Europa e do Oriente Médio, datados do século XI ao XIX, organizados em duas coleções. Uma no castelo de Malbork, com 813 peças, e outra no castelo de Kwidzyn, com 182 peças, uma imponente estrutura gótica no norte da Polônia, construída no século XIII pelos cavaleiros teutônicos. Entre eles, encontram-se itens únicos, como espadas medievais incrustadas do século XIV, o barril de uma tropa teutônica com imagem de Maria e a espada larga de um oficial da guarda polaco-saxônica do segundo quartel do século XVIII. Geralmente, os guerreiros medievais eram infligidos por diferentes tipos de armas, como porretes, pedras, adagas ou facas. Cavaleiros ou mercenários tinham seus corpos atingidos com golpes cortantes de sabre ou cutelo. Dentre as armas usadas nas batalhas estavam martelos de guerra, espadas, lanças, adagas ou flechas. Os ossos dos combatentes podiam ser esmagados por projéteis de artilharia e fraturados por golpes de armas brancas, orbes, lâminas e por cavalos.
Cortes profundos eram causados por machados de batalha, enquanto esmagamentos eram causados por balas de canhão. Apesar de sua imponência, o castelo nunca foi tomado pela força em combate direto durante a Idade Média. Em 1410, resistiu a um cerco polonês após a Batalha de Grunwald. O castelo só foi entregue aos poloneses em 1457 porque mercenários, sem receber pagamento da ordem, venderam a fortaleza ao rei da Polônia. A coleção de armas de fogo antigas inclui pistolas de luxo do final do século XVI e armamentos usados pelos regimentos durante os tempos saxões no século XVIII. Atualmente, a principal exibição de armas está localizada no Castelo Médio, ocupando salas que recriam a atmosfera das antigas armarias medievais. Os cavaleiros teutônicos em Malbork não eram apenas soldados, mas monges guerreiros que seguiam regras severas de castidade, pobreza e obediência. Diferente dos cavaleiros seculares, que buscavam glória individual, o cavaleiro teutônico lutava como parte de uma máquina disciplinada. A coleção de armaria de Malbork é famosa por mostrar a transição tecnológica da Idade Média para o Renascimento. As peças em exibição detalham como cavaleiros se tornavam a fortaleza humana. No museu podemos notar a evolução dos capacetes, a mudança drástica nos formatos, ditada pela necessidade de proteção contra novas armas. A exposição mostra como as placas de aço eram articuladas para permitir movimento, como as manoplas, luvas de aço com dedos articulados. Algumas, na coleção, possuem pequenos espigões nos nós dos dedos para combate corpo a corpo. Também podemos observar a influência tanto do Oriente Médio quanto da evolução das táticas de combate contra armaduras pesadas, representando o contato da ordem teutônica e da Polônia com o Oriente, como os tártaros e otomanos, e a transição para a cavalaria leve. Esses bastões com ponta arredondada e espinhos são as massas de armas e os mangual. Eles eram a solução direta para enfrentar cavaleiros de armadura completa. O arsenal simboliza a eficiência logística alemã e a resistência polonesa. Ele mostra que o castelo não era apenas uma residência, mas uma fábrica militar, capaz de equipar exércitos e adaptar tecnologias para enfrentar qualquer tipo de inimigo, de cavaleiros blindados a tropas leves do leste. A arquitetura religiosa de Malbork, especialmente no Castelo Alto, representa o ápice do gótico de tijolos. Como a ordem teutônica era uma ordem religiosa, os espaços sagrados eram os mais ricamente decorados, para refletir a glória divina e o poder dos monges guerreiros.
Agora vamos fazer a caminhada de transição da área militar para a área de serviço do castelo. Essa região é fundamental para entender como uma fortaleza com até 3.000 pessoas funcionava no dia a dia. As pontes de madeiras de Malborque não eram apenas caminhos de acesso, mas componentes vitais do sistema de segurança. Elas foram projetadas para serem um calcanhar de Aquiles controlado, permitindo que o castelo se isolasse completamente em questão de segundos. O castelo é organizado em pátios, que serviam como zonas de segurança e circulação. O pátio interno, que fica no Castelo Alto, é mais fechado e austero, cercado por claustros, que são corredores com arcos, e no centro podemos ver o famoso poço, vital para a sobrevivência em caso de cerco. O pátio interno do Castelo Alto é o local mais sagrado e protegido de Malborque. Sua arquitetura é projetada para ser um claustro monástico, unindo austeridade religiosa e defesa militar. O elemento central desse pátio é o Poço do Castelo, coroado por uma escultura de um pelicano. Na época, acreditava-se que o pelicano alimentava os filhotes com o próprio sangue, simbolizando o sacrifício de Cristo e a devoção dos cavaleiros. As paredes e aberturas desse pátio seguem o estilo gótico báltico. Ele é cercado por corredores cobertos com arcos ogivais, pontudos. As paredes são feitas de tijolos maciços vermelhos, dispostos em padrões decorativos cruzados. As janelas são divididas em 3 partes por colunas finas de pedra. No topo das janelas, o tijolo e a pedra formam desenhos geométricos como trevos e círculos, que filtram a luz para os corredores internos. A arquitetura de tijolos vermelhos e os arcos góticos criam um cenário monumental. A cozinha medieval localizada no Castelo Alto é uma obra-prima da engenharia prática da época. Nela existem fogões artesanais, com suas enormes estruturas de tijolos. O calor era gerado por lenha, e os fogões eram desenhados para suportar caldeirões gigantes que alimentavam centenas de monges e soldados de uma vez. Seu sistema de exaustão tem chaminés largas, que foram projetadas para que a fumaça não invadisse os dormitórios ou as salas de oração acima. Os barris eram essenciais para o armazenamento. Eles não guardavam apenas vinho ou cerveja, que era a bebida principal, pois a água muitas vezes não era segura, mas também carne salgada, peixe em conserva e grãos. Os utensílios de barro e metal são feitos de cerâmica simples, pratos e tigelas de barro cozido, que eram o padrão para os soldados e criados. Já as panelas de cobre ou ferro eram usadas para cozimentos longos. Perto da cozinha ficavam as fornalhas do sistema hipocausto. O ar quente passava por canos sob o chão para aquecer as salas principais, um luxo raro na Idade Média. Malborque tinha um sistema primitivo de elevadores, polias, para transportar as refeições quentes da cozinha diretamente para o grande refeitório, garantindo que a comida não chegasse fria aos dignatários. Esta parte do castelo mostra o lado humano da fortaleza, o esforço constante para alimentar
e manter uma das maiores organizações militares da história. As abóbadas do castelo são famosas pela sua leveza visual e complexidade geométrica. A sala capitular era um espaço administrativo e de debate. Com sua atmosfera solene e arquitetura religiosa, servia como a sala de reuniões dos altos oficiais da Ordem Teutônica. Os bancos que cercam as paredes eram destinados aos cavaleiros. Eles se sentavam em círculo para discutir estratégias militares, eleger o grão-mestre e julgar crimes internos da ordem. As gravuras com tintas suaves são remanescentes de afrescos medievais originais ou restaurações deliberadamente discretas. Na Idade Média, toda a sala era colorida. Hoje, o que resta são as camadas de base ou pinturas que sofreram com o tempo e com incêndios, especialmente após os danos da Segunda Guerra Mundial. As figuras geralmente representam santos e heróis bíblicos, que serviam de exemplo moral para os cavaleiros durante as reuniões. A Igreja de Santa Maria é o coração espiritual do Castelo de Malbork, na Polônia. Localizada no Castelo Alto, ela serviu como principal local de culto da Ordem dos Cavaleiros Teutônicos e é famosa por sua arquitetura gótica imponente e por ter sido quase totalmente destruída durante a Segunda Guerra Mundial. Após ser severamente danificada em 1945, a igreja permaneceu em ruínas por décadas, até que um projeto de restauração concluído em 2016 devolveu a ela sua forma e esplendor originais. A igreja possui abóbadas em estrela e janelas góticas altas, que originalmente continham vitrais coloridos. No interior, destaca-se o tríptico da coroação da Virgem Maria. Nas restaurações, é possível ver figuras de santos, profetas e cenas bíblicas que serviam como uma Bíblia para os olhos. As janelas são muito altas e estreitas, desenhadas para dar a sensação de que o prédio aponta para o céu, uma característica clássica do desejo gótico de ascensão espiritual. As janelas estreitas, voltadas para o rio, eram seteiras. Elas permitiam que arqueiros monitorassem o tráfego fluvial sem se exporem. O rio Nogat era a principal via de suprimentos e uma vulnerabilidade estratégica. Algumas funcionavam como molduras naturais para observar o pôr do sol sobre o rio, oferecendo uma das vistas mais famosas da região. Essa sala de exposição, situada nos antigos dormitórios do Castelo Alto, abriga uma das coleções mais ricas de escultura gótica da Europa Central. A atmosfera é propositalmente séria e simples para que a luz destaque o drama e a técnica das peças. A sala foi projetada para evocar a atmosfera mística dos antigos conventos. Nela, podemos encontrar diversas figuras de santos esculpidas em madeira e pedra, que decoravam os altares das igrejas da região. Muitas foram recuperadas de ruínas após a Segunda Guerra Mundial. A iluminação da sala foi projetada para simular a luz de velas, o que faz com que as sombras das esculturas
pareçam se mover conforme você caminha, exatamente como os cavaleiros teutônicos as veriam há 600 anos. A sala ser situada nos dormitórios significa uma localização estratégica para a época, e que estas eram as imagens que os cavaleiros viam antes de dormir e ao acordar. A arte aqui tinha a função de reforçar a disciplina e o voto de pobreza da ordem. Além das figuras principais, a sala revela a transição da arte medieval para o Renascimento. Podemos notar que as estátuas mais antigas são rígidas, mas as peças de 1400 em diante, como Jesus no Getsemane, mostram curvas no corpo e expressões de dor realistas. Muitas estátuas foram esculpidas com o olhar direcionado para baixo, para que, quando colocadas em altares elevados, elas parecessem estar olhando diretamente nos olhos do fiel que estava ajoelhado. Entramos na seção dedicada à moagem e economia doméstica do castelo. Podemos ver moinhos de trigo, com estruturas de madeira robustas que demonstram a autossuficiência do castelo na época. Eles moíam grãos para alimentar centenas de cavaleiros e servos. Finalizamos a nossa visita ao castelo passando pela exposição 3 séculos na Polônia, onde ficam concentrados os quadros da realeza e da nobreza. E assim, terminamos a série do Castelo de Malbork. Espero que tenham gostado, obrigada por chegarem até aqui e até mais!